Olá, meus irmãos. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre o casamento. Algumas pessoas andaram me perguntando sobre isso e eu vi algumas pessoas fazendo vídeo a respeito sobre o casamento. E hoje eu vou falar para vocês o que muita gente não entende, o que o nosso Messias falou sobre o nosso Pai. Disse a respeito do marido que se une com a mulher e se tornam uma só carne. Muita gente até hoje não entende essa passagem das Escrituras a respeito da união do marido, da mulher e os dois se tornarem uma só carne. Claro, os porcos, pastores evangélicos, padres, o sistema religioso, o judaísmo, o islamismo, todo o sistema religioso, mentira. Durante todo esse tempo. A partir de hoje, meus irmãos, vou fazer vídeos novos e vou colocar algumas passagens das Escrituras que foram adulteradas. Adultério não é marido, homem com mulher, mas sim adulteradas as Escrituras. E eu vou mostrar muitas coisas que eles adulteraram e eu vou tentar restaurar algumas coisas que, através do Espírito do nosso Pai, a gente entende e a gente consegue colocar da forma original. Então vamos hoje falar sobre o casamento. Vou colocar um vídeo para vocês verem agora e aí depois eu vou comentar para vocês o que o nosso Messias falou. Ele fala duas vezes, uma do lado espiritual e uma do lado carnal, dos homens e das mulheres. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de uma mulher por qualquer motivo? Vocês não leram que... Ele respondeu: No princípio, o Criador os fez homem e mulher. E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim um. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Notem, meus irmãos, que o Messias disse bem claro. Ele fala duas vezes. Os fariseus daquela época, fariseu, saduceu, que são os pastores, os padres, os espíritas, hoje, o sistema religioso hoje, fizeram uma pergunta para ele sobre o casamento. E o nosso Messias disse: olha, que o Pai uniu, ninguém separa. Aí ele disse: o homem foi feito para a mulher, e o homem e a mulher se unirão e se tornarão uma só carne. E o que o Pai uniu, ninguém separa. Agora eu te pergunto, meus irmãos, o que ele quis dizer? Era do lado carnal ou espiritual? Hoje eu vou explicar para vocês as duas formas. Quando o Messias diz: o homem se unirá à sua mulher e a mulher, o homem se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E o que o Pai uniu, ninguém separa. Note que vocês nunca escutaram o que eu vou falar hoje. E hoje vocês vão começar a entender porque os profetas foram mortos, perseguidos e mortos, porque o nosso Messias foi perseguido e mataram ele, os apóstolos foram perseguidos, perseguiram eles, mataram os apóstolos, mataram os profetas e mataram o nosso Messias por causa dessas coisas que eu vou começar a revelar para vocês daqui para frente nos próximos vídeos. Hoje eu vou falar para vocês sobre o casamento. Quando o Messias fala: olha, o homem deixará seu pai, sua mãe, unirá a mulher e os dois se tornarão uma só carne. O que vocês acham que ele estava falando? Dele mesmo. Era ele. As pessoas, quando pensam com a carne, não com o espírito, elas não entendem. Quando ele diz: o homem deixará o seu pai, sua mãe, unirá a mulher e
os dois se tornarão uma só carne, e o que o nosso Pai no céu uniu, ninguém separa. Ele está falando dele. Não entendeu? Então você vai entender agora. O que os pastores, padres, todo o sistema religioso enganaram você e enganam pessoas há muito tempo. Muitas pessoas me perguntaram, tinham consciência pesada sobre isso, por causa do casamento, separado, essas coisas. Fiquem tranquilos, isso não tem nada a ver com a gente. Hoje vocês vão entender o que ele quis dizer. Entre o homem e a mulher se unir e se tornar uma carne, e ninguém pode separar mais. Então vamos lá entender agora? Então vamos lá. O Messias é o homem. Ele deixou o nosso Pai lá no reino do céu. Veio na terra, nasceu de uma virgem. Deixou o Pai primeiro no reino do céu, nasceu de uma virgem. Enquanto ele completou 30 anos, ele deixou a mãe, se uniu à mulher. Naquela época, os 12 apóstolos. Hoje, nós. E aí, o que o nosso Pai no céu uniu, ninguém mais separa. A união que o nosso Pai fez, o marido e a mulher, o marido é o Messias, a mulher é a igreja, somos nós. Então, que o nosso Pai enviou o seu Filho, ele deixou o nosso Pai no reino do céu, veio até a terra, nasceu de uma virgem, se uniu aos 12 apóstolos, que era a mulher na época, e hoje somos todos nós. E aí, o que o nosso Pai uniu, ninguém separa. A união que ele está falando do marido e da mulher é o Messias com a igreja. O nosso Pai uniu o seu Filho com a igreja, nós. E o que o nosso Pai uniu lá em cima, ninguém separa. É isso que ele quis dizer. Será tão difícil entender isso, meus irmãos? Será tão difícil entender? Era isso que ele estava dizendo. A união espiritual. Seu Filho deixou o nosso Pai lá no reino do céu, veio na terra, nasceu de uma mulher, de uma virgem. Depois que ele completou 30 anos, ele abandonou a mãe dele, deixou o Pai primeiro, depois deixou a mãe dele, se uniu aos 12 apóstolos. E ali, o Messias, o marido, se une à mulher, à igreja, os apóstolos naquela época. Hoje somos nós, naquela época eram os apóstolos. E aí, nessa união do marido, o Messias, com a igreja, nós hoje, a união, nosso Pai disse, essa união ninguém separa. É a união da gente com o nosso Messias, o marido. Agora vamos para o lado carnal. Você acha que... Você tem alguma dúvida? Vou fazer uma pergunta simples para você. Se você acha que eu estou falando mentira, então eu te faço uma pergunta. Ou você faz para qualquer mulher, qualquer homem. Se o nosso Pai disse, se fosse carnal, lado carnal, nosso Pai tivesse dito sobre o lado carnal, note, alguma coisa estaria errada. Porque todos os homens já se uniram com várias mulheres e várias mulheres já se uniram com vários homens. Se fosse para ser para sempre, então alguém está mentindo. Está com dúvida? Pergunta uma mulher com quantos homens ela já se uniu em uma só carne. Isso é carnal. Pergunta para um homem com quantas mulheres já se uniu e se transformou em uma só carne. Veja, isso perante o nosso Pai é nojeira, porcaria. Uma coisa imunda para ele. Mas a união do seu Filho com a gente, lembra? O Messias é o marido, ele deixou o seu pai. Depois veio na terra, nasceu na Galileia, Belém da Galileia, nada de Judéia, ele não era judeu, ele era galileu. Aí ele nasce de uma virgem, deixa a virgem, vai e se une com os 12 apóstolos. 11 era galileu, 1 era judeu. E depois o judeu é tirado fora e colocado nosso irmão Paulo, da Turquia, da Pérsia, da época de Tarso, e entrou no lugar. E ali o Messias se uniu. O marido deixou o pai, depois deixou a mãe, se uniu à mulher, que a igreja somos nós, e que o nosso Pai lá em cima uniu o seu Filho com a gente, ninguém mais separa. Era isso que ele quis dizer. Agora, pelo lado carnal, olha aí, meus irmãos. Olha aí. Com quantas mulheres a gente já se uniu, com quantas mulheres os homens já se uniu, a porcaria nojeira que é. Quantas pessoas misturam o carnal com o espiritual. Você acha que tem dúvida? Pergunta para sua mulher, fala assim, com quantos homens você já se uniu e se transformou uma só carne? A não ser que ela tenha casado com você virgem. Hoje é raro. Antigamente ainda não, mas hoje é raro. Pergunta para ela. Pergunta a mulher para o seu marido com quantos homens ela já se uniu numa só carne. Não era isso que o nosso Pai estava falando. Ele estava dizendo claramente que a união do marido e da mulher
seria para sempre. Ele estava referindo ao filho dele, o marido. Deixou o pai no céu, desceu na terra, nasceu de uma virgem, se uniu aos 12 apóstolos, que era a mulher naquela época, a igreja, se uniu e os dois se tornaram uma só carne. E o que o nosso pai lá no céu uniu aqui embaixo na terra, o seu filho com os apóstolos, depois com a gente, se tornamos uma só carne. Nós somos a carne do Messias hoje. E a palavra dele é a carne. E a palavra dele é o sangue. Então nós se unimos a ele e se tornamos uma só carne. Era isso que ele estava querendo dizer. Simples, meu irmão. Mas os cães, os hipócritas de plantão, os porcos, que só pensam em ganhar dinheiro, fazer fortuna, explorar as pessoas, não consegue pensar. Para você entender a palavra do nosso Pai, se você não tiver o Espírito dele, fazer a vontade dele, raramente ele te dá o Espírito. Então aí as pessoas apelam ao Google, à internet, apelam ao judaísmo, ao islamismo, e vão procurando livros daqui, procuram livros dali, e nada. Sendo que é tão simples. Entre em espírito com o nosso Pai, que ele vai mostrar as coisas para você. É simples. Então vamos lá mais uma vez? Nosso Messias deixou o nosso Pai lá no céu, veio na terra, nasceu de uma virgem. Aí o Messias, o marido, se une à mulher, os 12 apóstolos, e ali se tornam uma só carne. E o que o nosso Pai uniu, ninguém separa. A única coisa que o nosso Pai fez é tirar uma fruta podre que tinha no meio, que era Judas Iscariote. Judas Iscariote, que era um judeu, um hebreu, que não devia estar ali no meio da gente. Então nosso Pai tirou aquele. Porque aquele não pertencia a nós. Não pertence ao nosso povo. Aquele foi escolhido por outra pessoa, pertence a outra pessoa, a outra tribo, que eu vou revelar para vocês um pouquinho mais para frente. Então ficou claro, meus irmãos. Nosso Messias deixou seu Pai no reino do céu, desceu na terra, nasceu de uma virgem, e aí, quando ele completa 30 anos, ele se une à mulher, os 12 apóstolos. E ali nessa união há um casamento. E nesse casamento, o Messias, o marido, com a igreja, nós, a mulher, teve um casamento. E esse casamento, ninguém vai conseguir separar. É eterno, meus irmãos, para sempre, pelos séculos dos séculos. Agora, o casamento carnal aí não serve de nada, é uma coisa carnal. Você ir numa igreja, colocar uma aliança, isso aí é coisa, vamos dizer, rituais. Para ter uma desculpa para arrancar mais dinheiro das pessoas. O casamento verdadeiro sempre foi esse. A união do nosso Messias com a igreja. E esse casamento do Messias com a igreja, que somos nós, ninguém separa. O marido é o Messias, a igreja somos nós. Então, o nosso Pai uniu o Filho dele com a gente em uma só carne. E esse casamento, ninguém separa. Tentaram até hoje, mas ninguém conseguiu. Então, meus irmãos, esse é um vídeo que eu falei sobre o casamento. E o próximo vídeo eu quero levar para vocês, eu vou levar vocês a um lugar que poucos homens conseguiu levar as pessoas, em espírito. Muitas pessoas fazem pergunta para mim, como você consegue chegar lá? Eu nunca consegui chegar nesse lugar, mas o nosso Pai, nosso Messias estava lá. E se você perguntar para ele, com fé e crer, sem dúvida, ele vai te mostrar as coisas. Em espírito, ele vem e te mostra o que aconteceu no passado e mostra pra gente em espírito. E a gente vem e reparte o pão com os irmãos. Então, meus irmãos, o casamento é isso. O casamento verdadeiro, puro, imaculado, é a união do Messias com a mulher, nós, a igreja. E essa união, esse casamento do Messias com a igreja dele, se nós se tornamos uma carne com ele, ninguém mais separa esse casamento. É para sempre, é eterno. Agora, o casamento dos homens e da mulher é carnal, isso aí não existe. Mas o casamento verdadeiro é o Messias com a igreja. E esse casamento, meus irmãos, é para sempre. Já mataram os profetas, já mataram o nosso Messias, mataram os apóstolos, tentaram de qualquer jeito impedir esse casamento. Mas o casamento foi feito e é eterno. O Messias veio, se uniu à igreja, em carne e osso. E ali os apóstolos, que representavam a mulher na época, quando se uniu com o Messias, o nosso Pai disse, olha, o que eu uni, marido, meu filho, com a igreja, ninguém separa. É para sempre. Nos próximos vídeos, meus irmãos, eu vou mostrar o que aconteceu lá no Jardim do Éden.